Não ore até Deus ouvir, ore até Deus responder. E hoje eu gostaria de falar da oração de Salomão, lá no capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, onde ele constrói o templo e daí ele ora a Deus pedindo que Deus guarde o templo. Assim, logo no começo da oração. Então, Salomão levantou as mãos para os céus e orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu em cima, nem nos céus, nem embaixo na terra. Então ele já começa dizendo: Deus é único, não existe outro Deus. Assim como Jesus é o Filho unigênito, Deus é um Deus unigênito, só existe Ele. Não existe um outro Deus, Ele é o único Deus que há. É o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele diz assim: Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Muito interessante, tu guardas a tua aliança. Deus, o próprio Deus é zeloso, ele tem compromisso com a palavra dele. E isso é algo que a gente tem que aprender. Muitas das vezes a gente promete que vai fazer algo e não faz, fala que vai fazer e não faz, mas Deus ele é zeloso com a sua palavra. Se ele diz que vai fazer, ele faz. Se ele diz não, é não. Se ele diz sim, é sim. Então ele guarda a promessa dele e ele tem amor leal para aqueles que andam diante dele com sinceridade. Davi, por exemplo, foi um homem que pecou. Ninguém é perfeito. Mas ele confessou, ele foi até Deus: Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, não tira de mim a tua presença. Então é importante nós termos esse zelo com a palavra que nós temos, zelo com compromisso com a palavra de Deus, e ele demonstra amor leal para essas pessoas. No versículo 15, cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca, e hoje a cumpriste com as suas próprias mãos. Logo aqui, muito interessante no livro, que Salomão vai exaltar: Deus é fiel. Deus é fiel. Ele cumpriu a promessa que ele fez. Ele prometeu com a boca e cumpriu com a mão. Em Gênesis 3,15, Deus promete que viria a semente da mulher que esmagaria a serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. E veio Jesus que venceu a morte. Deus cumpre. E o próprio Jesus, que é Deus, prometeu que voltaria. Então ele vai cumprir. Jesus está voltando. Então, se Deus te fez alguma promessa, pode ter certeza que Ele é fiel. Nós temos que esperar o tempo dele, mas Ele é fiel. E aqui Salomão pôde contemplar: Tu prometeste e agora cumpriu. Deus é fiel. E ele continua: Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: Se seus descendentes viverem como devem, seguirem fielmente a minha lei, como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Então essa é a promessa da linhagem: se tiver pessoas fiéis a mim, toda a descendência vai ser seguida. Assim como veio Salomão depois de Davi, porque Davi foi fiel. Davi aqui foi visto como um exemplo. E a gente vai ver muitos reis que a Bíblia diz assim: este rei foi bom, fez o que Davi fez. Este rei foi mau porque não fez o que Davi fez. Então Davi, por muito tempo, ele foi visto como um modelo de obediência, de dedicação a Deus. E o próprio Salomão, ele não foi esse modelo. No final da sua vida, sabemos que ele pecou, e após ele o reino foi dividido e começou a acontecer vários problemas. Mas durante o seu reinado houve muita paz. Salomão significa paz. E aqui ele pede: Deus, se o teu povo for fiel a você, seja fiel a nós. E Deus, ele é fiel. Ainda que o homem não permaneça fiel, ele permanece fiel. Versículo 17, ele diz assim: Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi. Contudo, será possível que Deus habite na terra com seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Nós vemos muito com Davi e agora com Salomão essa posição de humildade. Olha como a grandeza desse Deus, olha como Deus é grandioso. Ele vai habitar neste templo feito por mãos humanas, sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, aqui neste versículo são duas coisas que a gente aprende. Primeiro, ele combate a idolatria. Você não vai adorar o templo, você vai adorar o Deus que habita no templo. Nós sabemos que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Mas eu não vou adorar o meu corpo, eu não vou adorar o templo, eu vou adorar o Deus que há no templo. E outra coisa que a gente aprende é que não importa quem você é. Percebam que Deus, ele não vai habitar nada feito de mãos humanas, mesmo assim ele nos escolhe, mesmo assim ele nos usa. Deus chamou Moisés para ser libertador e Moisés: eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Deus: eu te chamo e eu te capacito. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Deus, ele te ama do jeito que você é, e ele quer te usar do jeito que você é, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de se comportar, para a obra dele. Não há esse negócio de eu sou muito pequeno, não sou capaz. Você é capaz sim, Deus é contigo.
Você vê que sempre que Deus chama alguém, seja forte e tenha coragem, dê a cara a tapa, deixa o resto comigo, só seja forte e corajoso. Então, se Deus ele chama é porque ele garante. E aqui ele diz, o Senhor não vai habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele está se colocando numa posição de humildade. Quem somos nós para construir algo para o Senhor? A Bíblia não diz. Muitas pessoas afirmam que até os pregos daquele templo eram feitos de ouro. Tudo osso para a honra de Deus. Versículo 19. Ainda assim, Deus, ouve a minha oração, minha súplica. Ó Senhor, Deus, ouve o meu clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar no qual disseste que colocarias teu nome. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Percebam que provavelmente aquele templo tinha guarda. Ele era o rei, ele tinha muitos homens a seu favor, ele tinha guarda, assim como muitas pessoas hoje têm guarda, muitas pessoas sabem lutar, mas ele ora, Deus, dia e noite guarda o teu templo. Quem é o templo? Nós. Você sabe que não é a máscara que vai te proteger, não é o álcool gel, não é seu karatê, seu muay thai, seus bíceps, não. É o próprio Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A nossa proteção vem de Deus, a nossa segurança ela vem de Deus. Eu olho para o céu e me pergunto de onde vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa proteção vem do Senhor. E aqui ele está orando, Deus nos guarda de dia e de noite. E ele finaliza no versículo 21. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo. Quando orarmos voltado para este lugar, sim, ouve-nos do céu onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Isso aqui é muito importante, ele coloca o templo como centro da adoração. O templo é o centro da adoração, mas não é o objeto da adoração. A gente vai adorar no templo, mas não vai adorar um templo. Vai adorar o Deus que habita no templo. E algo mais importante, percebam comigo que ele fala muito de orar, de ouvir. Deus ouve as minhas orações, Deus ouve a oração do teu servo, Deus ouve a oração do teu povo, Deus ouve minhas súplicas, ouve meu clamor. Então perceba que ele está, Deus me ouve, me ouve, me ouve. Perceba que se ele pede muito para Deus ouvir, é porque ele está persistindo. Assim como Naamã persistiu em tomar banho, ele tomou banho 7 vezes, então persista em orar. E no final ele diz assim, ouve-nos do céu onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Não ore até Deus ouvir, ore até Deus responder. E aqui Deus responde com perdão. Deus ele nos perdoa, é um Deus de graça e de misericórdia. Então persista em orar, persista em buscar a presença de Deus. Nós sabemos que não há mais esse lugar, Jerusalém, para a gente adorar. Jesus ele disse, entre no teu quarto, fecha a porta e ore para o teu Deus em secreto, que em secreto ele ouve e ele vai te responder. Então o centro da adoração é o templo, mas o objeto da adoração que vai ser adorado é o Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. Então aprendemos algumas coisas aqui com Salomão. Na oração dele é muito importante. Ele ora para que Deus escute, mas para que Deus escutar nós temos que falar. Então persista em orar, ore. Paulo vai dizer, orai sem cessar. Leia a palavra, arrume a sua cama e saia para ser Jesus para as pessoas. A oração de justo pode muito em seus efeitos, então não ore até Deus ouvir, ore até Deus te responder, porque Ele vai te responder.